Olá, galerinha do Pinceladas do Saber, estamos aqui então para continuarmos a nossa videoaula sobre o Benjamin Constant e o seu texto tão aclamado entre a universidade aí, muitas vezes, né? Sobretudo o pessoal do direito gosta bastante, da economia gosta bastante, que é o texto da liberdade dos antigos comparada à liberdade dos modernos, que foi um pronunciamento feito em 1819. Vamos continuar. Nesse vídeo, então, eu gostaria de comentar o seguinte: a liberdade dos antigos é fruto de um desejo e necessidade bem diferente dessa que os modernos desejam e necessitam. Então ele pergunta o que os ingleses, o que os franceses, o que os americanos entendem por liberdade. É isso que ele está dizendo para a gente. O que os ingleses, os franceses, os americanos entendem por liberdade é diferente do que os gregos na antiguidade entendiam por liberdade. Liberdade para essas nações, os ingleses, os americanos, os franceses, né, todos os estados nacionais aí, a liberdade para eles é ter o direito de não se submeter senão às leis. Ou seja, a liberdade ela tem a ver com o outro, na medida em que ninguém ou nenhum grupo pode fazer comigo e contigo aquilo que eles simplesmente desejarem fazer. Existe uma lei que regulariza, que dá dinâmica à vida social. E essa lei, ela não deixa, não permite com que qualquer pessoa ou qualquer grupo faça comigo ou com você aquilo que simplesmente entenderem. Então, a liberdade para o Estado-nação, né, para formar o Estado-nação consolidado, é uma liberdade que tem a ver comigo e com o outro. Mas essa liberdade também tem em relação a mim algumas restrições, porque eu também não posso fazer aquilo que simplesmente eu quero com os outros, com as restrições que o outro tem em relação a mim. Mas essa liberdade também tem a ver comigo. Olha só que interessante. Ela tem a ver comigo também porque eu tenho direito de fala, eu tenho direito de expressão, eu tenho direito de trabalhar, escolher uma profissão, de ter uma propriedade, de acumular uma propriedade e até abusar dessa propriedade. Então, é uma liberdade que também está relacionada ao indivíduo, à pessoa, a mim, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, porque eu tenho direitos em relação a isso. É a garantia de ir e vir sem você ter de prestar contas a todo instante. Então é uma liberdade, a liberdade moderna, a liberdade dos modernos, é uma liberdade que tem a ver com o outro, porque o outro não pode simplesmente fazer comigo aquilo que ele simplesmente desejar, mas ela também tem a ver comigo, porque ela me garante direitos, me garante liberdades de expressão, de fala, de fé, de confissão, né? De profissão, de propriedade. É a liberdade de organização para discutir interesses, professar cultos e para fazer amizades. Então, essa liberdade, ela tem a ver com as restrições do outro em relação a mim, ela tem a ver com a relação minha com o direito, com a possibilidade de fazer, mas ela também é uma liberdade no âmbito social, porque ela garante a possibilidade de eu discutir interesses, de eu professar cultos, de eu fazer amizades. Você tem o direito de ir na casa dos seus amigos, conversar, tomar uma cerveja, beber um vinho, bater um papo. Você tem esse direito, porque o Estado moderno, ele garante esse tipo de liberdade. Também há o direito de organização contra o governo. Ou seja, as pessoas podem fazer reivindicações, elas podem votar,
podem fazer petições, protocolar pedidos, enfim. Os governos devem mais ou menos se atentar para isso. É interessante observar isso, que ele fala que os governantes eles são mais ou menos obrigados a verem todas essas reivindicações ou todas essas petições, porque na verdade o governo ele também goza de um certo tipo de autonomia, né? Então, a liberdade dos modernos aí, ela tem algumas características que eu percebi no texto e eu estou passando para tentar facilitar aí quando vocês forem ler esse texto, se algum dia vocês forem ler. Então, liberdade dos modernos, a liberdade dos modernos. E lembre-se que a liberdade dos modernos ela tem a ver com a imbricação entre a representatividade política e a união do Estado-nação, né? Esse casamento entre esses dois fenômenos. Então, a liberdade dos modernos ela tem algumas características. Ela tem uma característica do outro em relação a mim. Ela tem a característica de mim em relação à vida, né, de garantir a minha liberdade. Percebe-se que é uma liberdade bastante, vamos dizer assim, positiva, né? Não é uma liberdade de repressão, é uma liberdade de restrições, mas é uma liberdade em que o indivíduo ele tem uma positividade, ela é alargada, né? A liberdade ela vem para ser alargada. Então, é uma liberdade em relação ao outro, em relação a mim em relação a todo o direito, a garantir os meus locais de fala, as minhas posições, garantir o meu direito, né? Ela tem a ver também com o contexto social, com grupos, porque você pode professar culto, você pode se reunir para fazer amizade, você pode conversar sobre determinados interesses. Ela é uma liberdade também política, à medida que você pode votar, fazer petição, protocolar pedido, fazer uma série de reivindicações em relação ao governo. Essa ou são as características da liberdade dos modernos. E na próxima aula, então no próximo vídeo, nós vamos comentar um pouco sobre a distinção entre essa liberdade e a liberdade dos antigos. Ok? É hora de dar tchau!